Meus amados irmãos, certa feita eu trabalhei numa empresa na qual eu era responsável pelo controle do estoque da empresa. E eu lembro que o meu patrão convocou uma reunião para resolucionar um problema. É que, mediante a liberação de um produto que a empresa vendia, era necessário fazer um procedimento antes dessa liberação. Mas isso estava meio bagunçado no setor que havia na empresa. E aí eu lembro que ele chamou a gente para essa reunião e ele disse o seguinte, de maneira bem firme: olha, a partir de hoje, nenhum item vai sair desse estoque sem esse procedimento ter acontecido antes. E aí, ele usou a palavra: ninguém está autorizado a fazer isso. E ele era o chefe e também o dono da empresa. E eu me recordo que, passados alguns dias, ele chegou correndo ali no lugar onde eu ficava, fazendo o controle do estoque, e disse assim: Paulo, rapidinho, eu preciso que você libere o produto tal, eu não sei o quê, porque eu preciso passar em tal lugar, porque eu preciso fazer. Aí eu falei: cadê a ficha do procedimento anterior? E aí ele falou: não, você está de brincadeira comigo, né? Eu falei: não, mas, espera aí. Você estabeleceu nesta semana uma regra de que esse produto não poderia ser liberado a menos que esse procedimento fosse realizado antes. E aí eu estou te falando, eu preciso do papel que constata que esse procedimento foi feito. E aí ele falou: não, mas você está de brincadeira comigo. Eu sou o dono da empresa. E aí eu falei: mas eu ouvi muito bem você dizer, ninguém pode tirar. Então é o seguinte, sobe lá no outro setor, faz primeiro o procedimento, e depois você traz aqui para mim que eu libero. Aí ele falou: não, eu estou com pressa, eu preciso sair logo. E como assim? Você está maluco? E aí eu falei para ele: olha, então me dá 5 minutos. E eu redigi um papel, um documento, escrito: eu coloquei o nome dele, fulano de tal, estou retirando este produto sem fazer o procedimento prévio, blá, 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 blá. Imprimi, coloquei em cima da mesa e falei: olha, se você assinar, você pode levar. Aí ele, até meio que com raiva, assinou e saiu com o produto. Beleza. Passaram alguns meses. Gente, esse homem entrou no lugar onde eu trabalhava, nervoso e falando: eu falei que não era para liberar nenhum sem fazer esse procedimento antes. O que aconteceu, Paulo? Aí eu lembro que eu abri minha gaveta, peguei o papel assinado por ele, coloquei em cima da mesa, fechei a gaveta e não respondi nada. E ele pegou o papel e ficou assim, ó. Aí eu falei: quando você quiser estabelecer uma regra, você fala o seguinte: exceto eu. Você tem que colocar isso, senão... Então, o que eu percebi ali, naquele rapaz, que também não era, ele era um jovem também, que ele solapou a própria regra que ele criou na empresa dele. Mas, enfim, isso não é da minha conta. A questão que nós vamos ver aqui hoje é que Jesus é absolutamente diferente desse rapaz que eu usei de exemplo aqui no começo. Porque Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Mas como Jesus se relacionava com a lei de Deus? Será que ele chegou aqui dizendo: não, eu sou Deus, então, olha, esquece tudo isso aí, eu estou acima disso? Não, não foi dessa forma que Jesus procedeu. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao 17.
Mateus 3, do 13 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão, para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Até aqui, irmãos. Senhor, nós estamos reunidos em torno da Tua palavra, porque ela é vida para nós. A minha oração é tão somente para que essa vida seja abundante aqui hoje, seja transmitida para a nossa transformação e desenvolvimento como discípulos de Jesus. Faz a Tua obra pelo Teu poder, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois que João Batista preparou o caminho do Senhor, pregando no deserto da Judéia e chamando o povo ao arrependimento, Jesus, que tinha crescido na cidade de Nazaré da Galiléia, como nós já vimos, dirigiu-se da Galiléia para o Jordão. E a região do Jordão era onde João costumava batizar pecadores arrependidos para o perdão dos pecados. E por isso essa narrativa nos surpreende ao afirmar que Jesus se deslocou da Galiléia para o Jordão com o propósito de ser batizado por João. Isto é, se o batismo de João tinha por base o arrependimento para a remissão dos pecados, por qual razão Jesus se submeteria a esse ato? Por acaso havia algum motivo pelo qual Jesus deveria se arrepender? Por acaso Jesus poderia ter cometido algum pecado? Certamente não. Porque a Bíblia testemunha a impecabilidade de Jesus, a sua santidade completa. Paulo se referiu a ele como aquele que não conheceu o pecado. Pedro afirmou sobre Jesus que ele não cometeu pecado e engano algum foi encontrado na sua boca. João, por sua vez, disse: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e não há pecado nele. E por fim, o autor de Hebreus relata que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Resumindo, irmãos, se nós considerarmos a perfeita santidade de Jesus, não parece fazer sentido que Jesus fosse batizado com o batismo de João, que tinha por base o arrependimento para o perdão dos pecados. Porque Jesus é santo, porque Jesus não tem pecado. A menos que ele estivesse sendo batizado, não porque ele tivesse cometido pecados, mas pelos pecados de outras pessoas, quem sabe do seu povo escolhido. De qualquer forma, a verdade é que João Batista, o próprio João entrou em parafuso aqui, ele hesitou e ele tentou impedir Jesus e falou: não, você vem a mim para ser batizado? Para com isso.
Eu é que preciso ser batizado por você. E a razão de João não querer batizar Jesus era tanto a superioridade de Jesus, quanto a consciência que ele tinha a respeito de si mesmo, de quem ele era. Porém, irmãos, naquele momento, Jesus ofereceu uma razão para que João o batizasse. Versículo 15. Ele disse: deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Jesus não chegou e disse assim, libera aí o produto rapidinho que eu preciso sair. Ele disse, convém que seja cumprida toda a justiça. E então o texto diz que João consentiu em batizar Jesus, irmãos. Irmãos, as coisas deveriam proceder dessa forma, porque era necessário que Jesus fosse preparado para o seu ministério terreno. E parte dessa preparação era identificar-se com os pecadores pelo batismo. Eu tive um professor chamado Itamir Neves, que talvez alguns de vocês o conheçam, e ele diz o seguinte: o batismo de Jesus tinha como finalidade identificá-lo com a raça humana. Batismo é um ato ou prática de identificação. Quando nos batizamos, nos identificamos com Cristo. E quando ele se batizou, ele se identificou com os homens. Então, parte da preparação de Jesus aqui para o seu ministério foi identificar-se com os pecadores que ele haveria de salvar. E outra parte dessa preparação implicava em obedecer e se submeter ao Pai humildemente, cumprindo toda a justiça exigida pela lei de Deus, o que incluía o ato de, mesmo sendo totalmente santo, sujeitar-se ao batismo por intermédio de um homem pecador chamado João Batista. E então nós temos nesse texto, irmãos, a maravilhosa descrição do batismo de Jesus, nos versículos 16 e 17, que dizem: depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Irmãos, a palavra batismo significa mergulho. E isso implica que Jesus foi completamente imergido nas águas do Rio Jordão. E tanto é verdade que o texto diz que ele saiu da água. E para você sair da água, você primeiro precisa entrar. Então, o texto é mais claro do que cristal. Jesus foi mergulhado na água. E esse é o significado da palavra batismo. E nesse batismo nós vemos a dinâmica de relacionamento perfeito que há na Trindade. A Trindade, que é o único Deus, que subsiste em 3 pessoas, que compartilham a mesma essência e são iguais em poder e em eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo estão em ação. Irmãos, assim como na criação, conforme registra Gênesis, o Pai falou e todas as coisas foram criadas. O Filho era a palavra por meio da qual todas as coisas foram criadas em Gênesis. E onde estava o Espírito ali em Gênesis? O Espírito de Deus pairava, ele voava, ele sobrevoava as águas. Mas agora, para uma nova criação, conforme o registro de Mateus, Jesus é batizado por João no Jordão. E o Espírito voa novamente,
descendo como uma pomba sobre ele, e o pai fala: este é o meu filho amado, de quem me agrado. O pai falou em Gênesis, e o pai está falando agora novamente. O Espírito sobrevoou em Gênesis, e agora ele sobrevoa novamente. Alguma coisa está acontecendo aqui. Irmãos, em Jesus, a história estava recomeçando. Mais uma vez, está sendo destacado nesse texto um novo começo, um novo Gênesis, uma nova criação, um novo nascimento, através da vinda de um novo Adão, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Irmãos, e nesse glorioso amor e comunhão que há no Deus Trino, o Espírito desceu sobre Jesus para capacitá-lo para o início do seu ministério. E o Pai confirmou e aprovou a identidade de Jesus como Filho amado em quem ele se deleita. E eu acho curioso esse texto nos dizer que Jesus viu o céu se abrir, porque pelo menos até então não havia um caminho para nós chegarmos até o céu, não havia um caminho para nós chegarmos até o Pai. Ele, porém, não somente fez esse caminho, abrindo de fato o céu para que nós pudéssemos ir para lá um dia, como ele também em João 14 vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse novo começo é um começo onde Deus não está mais separado dos homens. Por causa de Jesus, os céus se abrem. E toda a humanidade que estava morta em seus pecados, de repente tem um caminho para chegar até o Pai. O céu se abriu. Irmãos, Cristo é, portanto, o Filho amado de Deus, que obedece e submete ao Pai, que cumpre toda a justiça exigida pela lei de Deus, e por isso alegra o Deus Pai. Irmãos, se nós lermos o Evangelho de João, nós veremos que João Batista só teve plena consciência de quem Jesus era após o batismo. Quando ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e a voz do Pai confirmar que ele era o Filho de Deus, foi quando João entendeu, de fato. Porque ele vai dizer ali, no começo do Evangelho de João, João vai dizer que João Batista disse: eu não o conhecia, mas eu vi o Espírito descer sobre ele. Ele recebeu a confirmação de que Jesus era o grande rei que haveria de vir. De que Jesus era aquele que, apesar de vir depois, já era antes dele. De que Jesus era infinitamente mais poderoso do que ele. E que ele mesmo não se considerava digno de sequer carregar as sandálias de Jesus. João teve a certeza ali que Jesus era aquele que batizaria com o Espírito para a salvação. E que ele também era aquele que batizaria com o fogo para a condenação. Ele teve a certeza ali de que Jesus é aquele que no dia final pegará a sua pá e limpará a sua eira, limpará o seu terreno. Ele é aquele que recolherá o trigo em seu celeiro e que queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Irmãos, quando João chegou nessa convicção, ele declarou expressamente: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele recebeu essa confirmação no batismo de Jesus, ele confirmou, ele entendeu, ele apontou como ele deveria fazer. E glória a Deus, irmãos, porque o Senhor ofereceu um cordeiro
para resgatar o seu povo. Mas a questão é que Jesus só poderia ser oferecido por nós e em nosso lugar na cruz, como nosso substituto, se ele fosse perfeito, se ele não tivesse pecado. Assim como os cordeiros que eram oferecidos no Antigo Testamento não poderiam ser o aleijado, o cego, o manco. O cordeiro tinha que ser perfeito. Na verdade, aqueles cordeiros eram sombra. Jesus é a realidade. Ele é o cordeiro perfeito de Deus e que verdadeiramente tira o pecado do mundo. E logo então, depois do batismo, irmãos, imediatamente o Espírito levou Jesus, o novo Adão, para o deserto, onde haveria uma nova tentação pelo diabo. Lembra de Gênesis 3? O fruto proibido? Haverá agora uma nova tentação, com o novo Adão, para esse novo começo. Assim como o primeiro Adão foi tentado no Éden. Mas isso já é assunto para a semana que vem. A tentação de Jesus é o assunto da semana que vem. Hoje o nosso assunto é o batismo de Jesus. E aqui vem a pergunta: por que o batismo de Jesus é importante para nós hoje? A resposta é o Evangelho. É a má notícia do Evangelho primeiro. Olha só, a resposta é que eu e você somos descendentes de Adão e que herdamos a maldição do pecado. O salário do pecado é a morte. Então nós merecemos a condenação eterna. Nós nascemos debaixo do pecado e nós também praticamos o pecado. E por esse motivo, o batismo de Jesus tem um significado mais do que especial para nós. Em primeiro lugar, o batismo de Jesus significa que, embora ele mesmo não tivesse pecado, Cristo se identificou conosco, assumindo o nosso lugar de condenação, para nos resgatar da ira vindoura, para nos resgatar do outro batismo, o batismo do fogo da condenação eterna. Irmãos, Jesus não tinha necessidade de ser batizado, mas ele se submeteu ao batismo para se colocar no lugar do seu povo e para que o seu povo fosse perdoado. E todo aquele, irmãos, que crê na obra sacrificial de Jesus, então, tem Jesus como seu representante diante de Deus, que se colocou ao lado dos pecadores que ele veio salvar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. E eu peço que você responda a si mesmo com sinceridade. Pensa bem. Você e eu, nós que somos pecadores, você se colocaria no lugar de um idólatra? Você se colocaria no lugar de um desobediente? Você se colocaria no lugar de um adúltero, de um assassino? Você se colocaria no lugar de alguém cheio de lascívia, dominado por seus pecados? Você se colocaria no lugar da pessoa que comete as coisas mais detestáveis que você considera? Você aceitaria sofrer no lugar dessa pessoa? Se houvesse hoje uma pessoa recebendo a sentença de prisão perpétua ou de morte na cadeira elétrica por um ato terrível, você aceitaria de livre e espontânea vontade assumir o lugar dessa pessoa? Eu acredito que não. Mas foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Porque Romanos 5, 7 a 8 diz que dificilmente haverá quem morra por um justo. Até por um justo vai ser difícil você achar alguém que concorde em morrer por ele. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. E aí então o Evangelho nos diz, Romanos, o Evangelho de Paulo, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco. O amor de Deus não é da boca para fora, é um amor comprovado.
ao ter Cristo morrido por nós, um amor sacrificial, quando nós ainda éramos pecadores, um amor totalmente incondicional e imerecido. Meus irmãos, Deus não nos amou por causa da nossa justiça. Deus não nos amou por causa da nossa decência. Deus não nos amou por causa da nossa obediência. O Senhor nos amou apesar da nossa injustiça, apesar da nossa indecência e desobediência. Não havia motivo algum em nós mesmos para que Ele nos amasse e nos livrasse do fogo eterno. Ele simplesmente escolheu nos amar e, segundo as Escrituras, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos o seu povo, para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, essa verdade deveria nos levar a amá-lo muito mais. Porque se você tem algum mérito, talvez você não tenha, você não vai ter gratidão. Não, eu mereci, eu sou uma boa pessoa, fiz o bem. Mas se é pela graça, se é por eleição, se não é por algo inerente a nós, mas por algo que há nele e somente nele, nós deveríamos amá-lo muito mais. Nós deveríamos nos submeter a ele muito mais. Nós deveríamos muito mais considerar a vontade dele. Nós deveríamos servir o reino dele com muito mais alegria. Nós não precisamos de outra motivação, senão o fato de que ele nos amou, sem nós merecermos. Nós deveríamos viver muito mais no modo corandeu, para a glória de Deus, diante de Deus, como nós cantamos aqui hoje. O significado dessa palavra. Irmãos, é somente quem tem uma profunda consciência do quão pecador é, que pode responder ao Senhor em amor desse jeito. Lembra quando Jesus entrou na casa de um fariseu? O fariseu não beijou o rosto de Jesus, não mandou ninguém lavar os pés de Jesus, não derramou perfume sobre a cabeça de Jesus, porque na cabeça do fariseu ele está, eu estou de boa, não, eu sou uma pessoa justa. Quanto menos consciência de pecado, menor a resposta à graça, menor a resposta ao amor de Deus. Quanto maior consciência do quão mal nós somos, do quão terrível nós somos, tanto maior a gratidão pelo amor que nos resgatou. E então, tanto maior serviço, tanto maior amor, tanta maior consideração às palavras de Deus reveladas nas Escrituras Sagradas. Talvez a vida mequetrefe que a gente vive seja apenas um reflexo da falta de consciência de que nós somos muito mais. Nós somos muito piores do que nós somos capazes de imaginar. Quem ama pouco, adora pouco. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Não foi isso que Jesus ensinou naquela parábola? Chegou uma mulher prostituta ali no meio, beijou os pés de Jesus, derramou perfume sobre a cabeça dele, porque ela sabe que ela não tinha condição nenhuma de por ela mesma ser salva. Então ela olha para essa graça e ela vê como uma graça preciosa. Ela não vê uma graça barata, ela não vê uma graça sem valor, ela não vê uma graça sem significado. Então ela fala para si mesma: Ele me salvou, então eu vou viver para Ele e somente para Ele.
Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele que pouco se percebe como pecador, ele pouco ama, ele pouco obedece, ele pouco serve, ele pouco tem vida com Deus. Porque, afinal de contas, ele não deve nada para Deus. Ele mesmo poderia ter chegado ao céu. Ele mesmo poderia ter aberto os céus e ido até o Pai, né? Pelo menos na cabeça dele. Permanece com um coração duro, abraçando os seus méritos e desprezando a eleição que afirma possuir, mesmo que não haja nenhum fruto de arrependimento, mesmo que não haja nenhuma transformação, nenhuma compulsão do coração, nenhum entristecimento por seus pecados e nenhuma melhora na sua vida, nenhuma santificação. E sem santificação ninguém verá a Deus. Irmãos, essa graça recebida deveria nos tornar mais humildes diante de Deus. Essa graça recebida deveria nos tornar mais humildes diante dos nossos irmãos. Essa graça totalmente gratuita, senão não seria graça, deve nos tornar mais humildes diante do nosso próximo, seja quem for esse próximo. Porque nós todos somos feitos da mesma matéria, falida de corrupção e depravação. Não. Você não é melhor do que o pior pecador que você conhece. E nem melhor do que a pessoa que você mais despreza na sua vida. Você não é melhor do que ela. Porque se Deus escolhesse te tratar segundo os seus pecados, você moraria eternamente no inferno. A graça de Deus, portanto, irmãos, ela nos humilha e quebra toda a nossa altivez de espírito. E aí nós olhamos por uma graça tão grande que nós recebemos e de repente nós temos a oportunidade de refletir. Quem é a pessoa que nós dizemos que não suportamos? Quem é a pessoa que você despreza, que você ignora? Quem é a pessoa de quem você está fugindo? Quem é a pessoa que você se recusa a perdoar? Quando nós estamos nesse estado de justiça própria e de autoconfirmação, é necessário que apareça o homem de Nazaré para dizer assim: ei, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos vemos totalmente incapazes de condenar qualquer pessoa que seja, ou de pensar que de repente por um instante nós nos tornamos melhor do que aquela pessoa, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas aí todo mundo vai embora e Jesus Cristo fica. Por quê? Por que Jesus ficou diante daquela mulher adúltera? Porque ele não tem pecado. Então Jesus pode lançar uma pedra no pecador. Ele pode sim queimar o pecador no inferno. Ele pode sim pegar toda essa palha e jogar no fogo. Mas o único que poderia fazer isso, ele olha para aquela mulher e diz: vai. Só que ele não liberta ninguém para continuar vivendo no pecado. Ele diz: não peques mais. Meu irmão, só existe um motivo para Deus não derramar toda a ira dele sobre nós nesse mesmo instante. E o motivo está registrado em Lamentações 3, 22 e 23, que diz: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, antes de nós estufarmos o nosso peito por qualquer coisa ou por qualquer outro motivo, nós precisamos lembrar que a única causa de nós já não termos sido encerrados no inferno é a graça e a misericórdia de Deus. A graça é um tratamento para o nosso orgulho. A graça nos faz engolir toda a nossa soberba.
Mas se nós continuamos tratando as pessoas como se fossem inferiores a nós, por qualquer motivo que seja, isso ainda é uma demonstração de que nós vivemos com base na justiça própria e não na justiça que vem de Cristo Jesus. Eu sei que é difícil perdoar. Mas se você parar de olhar para o que essa pessoa fez contra você, como ela arruinou sua vida, e começar a olhar para o que Cristo fez por você, você vai encontrar graças no poder do Espírito Santo para perdoar e para amar até mesmo a pessoa mais indigna, segundo o teu próprio pensamento. Irmãos, viver com base na justiça própria é como sentar em cima de um galho e depois cortar o próprio galho. É apenas uma forma estúpida de nós sermos reprovados por Deus. Por isso nós precisamos nos arrepender, por vivermos como quem crê na oração do fariseu. Quando o fariseu e o publicano vão para o templo, e aí o fariseu fala: Senhor, graças te dou porque eu não sou como os outros homens, nem como este publicano. E aí ele começa a falar das coisas que ele faz. E aquele publicano, ele só consegue bater no peito, nem olhar para cima e dizer: perdoa-me, Senhor, eu sou um pecador. Quem desce para casa justificado não é quem bate no peito, relatando as suas boas ações. Quem desceu para casa justificado foi quem parou de confiar em si mesmo, para confiar em alguém melhor do que si mesmo, Jesus Cristo. E há um engano quando nós pensamos como esse fariseu: eu não sou como os outros homens. É sim, Romanos 3 diz que você é. Romanos 3 diz que todos pecaram e precisam da graça de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Nós somos exatamente como os outros homens, ingratos e maus. Ah, mas eu não cheguei no ponto da maldade do outro, só porque a graça de Deus não permitiu. Mas se Deus tirar a mão dele, se ele não segurar a nossa maldade, nós somos capazes de fazer os atos mais terríveis e aqueles que nós pensamos que não somos capazes de fazer. Se você quer entender isso, leia Romanos 1, que diz que Deus entregou os homens às suas paixões. É Deus tirando a mão e falando: ó, vai para o teu pecado com força. É o abandono de Deus, é Deus virando as costas, tirando a mão. Se alimente da sua maldade, morra na sua maldade. Meus irmãos, porque se fomos salvos, foi a graça de Deus que nos levou ao novo nascimento. Foi porque aquele que não tinha pecado tomou o nosso lugar e se fez pecado por nós. E ele se identificou conosco e levou sobre si os nossos pecados. Por isso nós precisamos orar hoje para que o Senhor produza fruto de arrependimento em nós. Mais adoração ao Senhor, mais consciência de pecado. Mais adoração ao Senhor, mais consciência de pecado. Mais adoração ao Senhor, mais consciência de pecado. E os sacrifícios no Antigo Testamento fizeram a manutenção dessa consciência no povo hebreu. Eles sempre olhavam e falavam: olha, eu estou sendo perdoado, mas tem um cordeiro morrendo. Por isso que a gente precisa falar tanto do sacrifício de Cristo. Por isso que a gente não cansa de falar do sacrifício de Cristo. Porque ele mantém, ele faz a manutenção da nossa consciência de pecado e inabilidade e incapacidade de conquistar qualquer coisa, qualquer bênção espiritual celestial. Mais consciência de pecado, mais adoração a Deus, menos sentimento de superioridade sobre outros homens. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, eu disse, nós vimos que o batismo de Jesus significa
que, embora ele mesmo não tivesse pecado, Cristo se identificou conosco, assumindo o nosso lugar de condenação, para nos resgatar da ira vindoura. Em segundo lugar, o batismo de Jesus significa que Cristo não apenas levou nossa condenação sobre si, mas também cumpriu perfeitamente a lei que nós desobedecemos. Nós falamos que a lei é importante, nós falamos que amamos a lei de Deus, mas depois a gente aparece no estoque dizendo: ei, libera aí, ó. Querendo burlar, querendo passar por cima daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Lembra de todas as vezes que você pecou e desobedeceu a Deus? Você lembra quantas vezes você transgrediu os mandamentos de Deus? De todas as vezes que você não foi ensinável pela palavra do Senhor e subverteu a ordem do Senhor? De todas as vezes que você priorizou algo mais do que o Senhor na sua vida, mostrando que o seu Deus não era Ele, mas outra coisa mais importante do que Ele? Lembra das vezes que você criou um falso Deus em seu coração, diferente do Deus da Bíblia, e você dizia: eu acho que Deus é assim, eu quero que Deus seja assim. Você não queria o Deus da Bíblia, você criou uma imagem de escultura no seu coração. A escultura não era física, mas você falou: não, para mim Deus, Ele é assim, mesmo que a Bíblia não diz que Ele seja assim. Isso é idolatria também. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós fazemos de Deus um avatar, que a gente coloca a roupinha que a gente quer, o cabelo que a gente quer. Não, o Deus de amor, beleza, mas o Deus da justiça, da santidade, não, esse aí do fogo, esse aí eu não quero não, é o mesmo. Quantas vezes nós carregamos o nome de Deus em vão, com uma vida que não é digna, que não dá testemunho dele? Quantas vezes nós desprezamos o dia do Senhor, que já tem esse nome para nós não nos esquecermos que é dele e não é nosso. É dele para nós fazermos o que ele determinou e não nosso para nós fazermos o que nós queremos. O dia é do Senhor. Isso continua sendo pecado. Quantas vezes nós desonramos nossos pais, desobedecemos, maltratamos, ignoramos, esquecemos que eles existem? Quantas vezes nós somos homicidas? Tenha você matado alguém literalmente ou tenha você matado com palavras, como diz o Sermão do Monte. Quantas vezes nós somos infiéis ao cônjuge, por conversas que não deveriam existir, por pensamentos e desejos que não deveriam estar na nossa mente, por causa da cobiça. E Jesus disse que quando nós cobiçamos uma pessoa no pensamento, nós já adulteramos com ela. Quantas vezes nós pegamos para nós, durante a nossa vida, algo que não nos pertencia, que era de outra pessoa? Quantas vezes nós mentimos, falamos falsos testemunhos contra pessoas para prejudicá-las? Quantas vezes? Quantas vezes nós praticamos a maledicência? E aí, então, quando nós damos as costas, a conversa acaba, vem aquele amargor de saber que nosso coração está cheio de toxinas. Quantas vezes nós nos enraivecemos e desejamos com inveja aquilo que os outros possuem, aquilo que Deus ministrou na vida de outros e não na nossa vida? Quantas vezes nós vivemos uma vida de ingratidão porque a grama do vizinho é mais verde, porque o carro do vizinho é mais novo, porque a casa do vizinho é mais larga, e sempre o vizinho vai ter uma vida melhor aos nossos olhos. Aposto que se você conhecesse as tribulações do vizinho, talvez você não ia querer trocar com a vida dele. Irmãos, ainda assim, o Evangelho diz que há esperança para transgressores da lei arrependidos, que colocam a sua confiança na obra e no sacrifício de Jesus Cristo. Porque todos os mandamentos que nós quebramos, Ele obedeceu perfeitamente. E é somente
sobre essa obediência e justiça que se fundamenta a nossa salvação. Louvado seja Deus por isso, porque se a nossa salvação dependesse de nós sermos observadores perfeitos da lei, todos nós estaríamos eternamente condenados. Ei, irmãos, Jesus não assumiu somente a nossa cruz, Ele veio aqui e fez o que a gente deveria ter feito e não fizemos. Ele cumpriu a lei, Ele cumpriu todas as justas exigências de Deus. Ele é o Filho perfeito, Ele é o Cordeiro perfeito. Ele pode ser oferecido em nosso lugar, porque o Cordeiro não é manco, ele não é cego, ele é perfeito. A obediência de Jesus tem tudo a ver com as nossas vidas hoje. Enquanto nós desobedecemos a Deus, muitas vezes durante uma vida inteira, o Filho amado de Deus se sujeitou à prática da justiça. João falou, não, eu não vou batizar você não. Pode levar sem a nota, pode levar sem o procedimento anterior, vai. Jesus, não, é necessário cumprir toda a justiça. Jesus era o Filho unigênito de Deus, até que nós fomos adotados pela fé. Então ele não é mais um unigênito, ele é o primogênito, e nós somos os seus irmãos. Irmãos, Hebreus, o livro de Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Você sabe quando você não consegue lidar com uma coisa nessa vida, e aí você tem um irmão mais velho. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, faz tempo, né? Eu lembro uma vez que eu estava saindo da escola e um menino, eu não sei porquê, ele falou, eu vou bater em você, e ele juntou um monte de gente, um monte de menino para bater. Mas eu lembro que aquele dia eu saí da escola com o Márcio do meu lado. Olha lá, gente. Assusta até hoje. Sabe aquele irmão mais velho, que quando ele está do seu lado, você tem a segurança? Hebreus diz que Jesus, por mais pecadores que nós sejamos, Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Talvez você já tenha tido vergonha do seu irmão, por alguma coisa que ele fez. Jesus, Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos, porque Ele verdadeiramente nos recebeu na sua família, no corpo de Cristo, que é a igreja. E é por isso que nós cantamos aqui hoje, não os nossos méritos, mas os méritos do Cordeiro de Deus. Nós cantamos Cristo, o justo, cumpriu a lei e obedeceu. Cristo, o Cordeiro que morreu na cruz, ressuscitou e voltará. Às vezes as pessoas perguntam, eu posso perder minha salvação? Eu gosto muito. As pessoas dizem que o Dr. Shedd, o seu Shedd, ele dizia assim, depende. Se é você mesmo que está tentando se salvar, ela está perdida. Mas se foi mesmo Cristo que te salvou, ela está segura. Importa, irmãos, que agora a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas na maravilhosa, perfeita e suficiente obra do Filho amado de Deus, que, como seus imitadores e discípulos, nós agora precisamos viver para a obediência e a prática da justiça. Então, repetindo esses dois pontos. Em primeiro lugar, vimos que o batismo de Jesus significa que, embora Ele mesmo não tivesse pecado, Cristo se identificou conosco, assumindo o nosso lugar de condenação para nos resgatar da ira vindoura. Em segundo lugar, vimos que o batismo de Jesus significa que Cristo não apenas levou nossa condenação sobre si, mas também cumpriu perfeitamente a lei
que nós desobedecemos. Finalmente, terceiro e último lugar, o batismo de Jesus significa que, conforme o exemplo de Cristo, todo cristão precisa se submeter aos processos necessários para crescer em obediência na semelhança do seu Mestre. Talvez a gente, no lugar de Jesus ali, ou no lugar de João, a gente procedesse de outra forma. Irmãos, Cristo não nos salvou pela nossa obediência, mas para a nossa obediência. A gente não pode deixar essa parte de lado. Porque senão a gente cai naquele esquecimento em que Jesus me salvou como um fim em si mesmo, e aí a gente vai vivendo uma vida sem crescer na fé, sem se desenvolver, sem orar, sem ler a Bíblia, sem comunhão com os irmãos, sem valorizar a igreja de Deus, sem amar a Deus, sem se preocupar em crescer em piedade, sem querer se submeter cada vez mais à lei de Deus. Ei, a salvação não é um fim em si mesmo. A salvação é um meio de nos reconduzir a um relacionamento com Deus, pela fé. Meus irmãos, se o próprio Cristo, que não tinha pecado, foi obediente e humilde, a ponto de se submeter ao batismo por meio de um homem pecador, para cumprir a vontade de Deus, quanto mais nós agora precisamos imitá-lo. Talvez a gente, no lugar de Jesus, dissesse, olha, não precisa batizar mesmo não, está tudo certo, porque eu confio aqui. No... Mas o próprio Jesus, que era Deus e não tinha pecado, falou, não, convém que toda a justiça seja cumprida. Precisamos imitar Jesus, submetendo nossas vidas à autoridade da palavra de Deus escrita. 1 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Irmãos, para nós submetermos a nossa vida às Escrituras, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecê-la. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós vamos nos submeter ao quê? À cultura e à narrativa que ela colocar na nossa cabeça. Por isso que Paulo disse, não vos conformeis com este século, com este mundo. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos meditar, nós precisamos ouvir a palavra atentamente, nós precisamos praticá-la constantemente, nós precisamos receber a admoestação que vem da palavra de Deus por meio dos irmãos. Porque Hebreus vai dizer que quem rejeita a disciplina e a correção pela autoridade das Escrituras não é filho, mas é bastardo. Então, irmãos, como filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, nós precisamos colocar as nossas vidas debaixo da autoridade da palavra de Deus escrita. Quem tem governado a sua vida é você mesmo ou é Cristo pela palavra? Nós precisamos imitar Jesus submetendo nossas vidas ao discipulado cristão para o crescimento em santidade. Olha o que Paulo disse a Timóteo. 2 Timóteo 2,2. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Olha só. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, eu estou te ensinando, mas você, Timóteo, precisa encontrar outras pessoas e ensiná-las. E essas pessoas, você precisa ensiná-las a ensinar outras pessoas. Isso é o discipulado. O discipulado não é uma classe, simplesmente, onde nós fazemos alguns estudos. O discipulado é a priorização da missão de Deus no mundo, fazer discípulos. E isso inclui não somente o que acontece na igreja, mas também, e precisa ser, fora dela, no nosso dia a dia. E uma forma fácil de nós sabermos que o discipulado está acontecendo ou não na nossa vida é só nós examinarmos nossas conversas fora da igreja. Quantas delas são sobre Deus? Se você não tem conversa sobre Deus com ninguém, você não está discipulando ninguém. É simples assim.
Talvez a gente não fale sobre Deus porque a gente não tem um relacionamento com Ele. Nós precisamos falar sobre Deus, irmãos, todos os dias nas nossas vidas. E esse compromisso que Paulo está chamando Timóteo a cumprir é primeiramente a responsabilidade de nós sermos ensináveis. Ninguém faz discípulo se primeiro não é ensinável. Se primeiro não é um discípulo, se primeiro não ouve, se primeiro não aprende, se primeiro não prioriza o ensino da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Então, depois de nos tornarmos ensináveis, nós temos a responsabilidade de sermos exemplo de fé e conduta para os outros cristãos. Aquele que não é discípulo não se preocupa com isso. Ele despreza o discipulado, ele recusa-se a aprender e não é exemplo para ninguém. Por isso, irmãos, como filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, nós precisamos nos submeter ao processo do discipulado cristão. A missão de Deus de fazer discípulos. E aqui eu deixo duas perguntas para nós. Nós temos sido ensináveis? Nós temos sido um exemplo para os outros cristãos? Paulo vai dizer para Timóteo, seja um exemplo na fé, no amor, na piedade, enfim. E para nós fecharmos, nós precisamos imitar Jesus, submetendo nossas vidas aos pastores e líderes que Ele nos concedeu na igreja local. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vocês, como quem haverá de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Irmãos, assim como Jesus se submeteu à autoridade concedida por Deus a João Batista, nós também precisamos aprender a sermos conduzidos por aqueles que o Senhor estabeleceu para o nosso desenvolvimento na fé. Aqueles que muitas vezes nós dizemos, somos gratos pela vida deles. Mas uma pergunta que talvez a gente precisa fazer, nós temos valorizado os pastores que o Senhor deu à sua igreja? E nesse ponto é importantíssimo dizer, irmãos, pastor da internet não é pastor. Pastor da internet não é seu pastor, porque ele nem sabe que você existe. Pastor é aquele que sabe o seu nome, que sabe quem você é, que sabe onde você mora, que está disponível a te ajudar a desenvolver a fé e crescer na semelhança de Cristo. Isso é ser pastor segundo a Escritura. E é curioso que às vezes a gente trabalha duro para ensinar na igreja, mas as pessoas, às vezes eu tenho a impressão que elas só valorizam algo que é dito quando é dito por alguém famoso da internet. Né? Parece que a internet é inerrante, né? É como se a autoridade não tivesse nas escrituras, mas na fama. Isso é idolatria, na verdade. Viver assim é como morar numa casa e rejeitar a comida que é servida nela todos os dias. Faz isso e vê onde a sua família vai parar. De igual modo, irmãos, igreja online não é igreja. Você pode ficar assistindo sermão em casa, a gosto do cliente. Mas você vai precisar de um João Batista para te batizar. Você vai precisar de um João Batista para ministrar a ceia sobre a sua vida. Você vai precisar de um João Batista para te encorajar nos dias de desânimo. Você vai precisar de um João Batista para te admoestar nos dias de pecado e dureza do coração. E você vai precisar de um João Batista para sorrir com você quando chegar uma boa notícia. Você vai precisar de um João Batista para chorar com você quando os dias forem difíceis. Você vai precisar de um João Batista para quando morrer um ente querido, ele fazer o velório do seu ente querido. Porque o pastor da internet não vai vir fazer. Ele não vai te pastorear. Muitas vezes ele vai vir com aquela mensagem de placebo, que não alimenta, que não sustenta, que fala exatamente o que você quer ouvir. Aí você pensa, pastor bom é aquele que não pega no meu pé porque ele nem sabe que eu existo.
Que maravilha. Irmãos, como filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, nós precisamos amar, valorizar e nos submeter à liderança espiritual que o Senhor colocou sobre nós. Imagina Jesus, se ele falasse para João, você não vai me batizar não, eu vou me auto-batizar porque eu sou Deus. Jesus se submeteu à autoridade que Deus deu a João Batista. Isso é maravilhoso. Jesus é o nosso exemplo de fé, é Ele que nós imitamos, é Ele que nós seguimos. Aquele que fala, eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Se você estudar o contexto de 1 Coríntios, os teólogos vão dizer que esses eram os piores, que eles não se submetiam a ninguém, eles não respeitavam líder nenhum, eles só falavam, não, eu sou de Jesus. Recapitulando, em primeiro lugar, nós vimos que o batismo de Jesus significa que, embora ele mesmo não tivesse pecado, Cristo se identificou conosco, assumindo o nosso lugar de condenação para nos resgatar da ira vindoura. Em segundo lugar, vimos que o batismo de Jesus significa que Cristo não apenas levou nossa condenação sobre si, mas também cumpriu perfeitamente a lei que nós desobedecemos. Finalmente, vimos que o batismo de Jesus significa que, conforme o exemplo de Cristo, todo cristão precisa se submeter aos processos necessários para crescer em obediência na semelhança do seu mestre. Irmãos, o meu desejo e oração é para que o exemplo de obediência de Jesus nos conduza a uma vida de obediência à vontade de Deus para a glória de Deus, sujeitando-nos ao Senhor pela palavra, pelo discipulado e pelos líderes e pastores que o Senhor deu à igreja. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pelo rico privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo.